Você já teve a sensação de estar no controle da própria vida, mas no fundo se sentia preso? Preso às cobranças, à rotina, aquela voz dizendo que você não pode ser o que você é. No mundo real, a liberdade pode parecer um luxo, mas em One Piece, ela é a essência do protagonista Monkey D. Luffy. Ele não luta por fama e nem por dinheiro. Ele luta por algo que muitos perderam. A possibilidade de ser você mesmo. E hoje a gente vai viajar pelo mundo de One Piece para entender como o Luffy liberta não só reinos, mas corações acorrentados. E lembrando que aqui vão ter spoilers importantes até o arco de Wano. Então segura o chapéu e vem comigo! Eu sou o Luca Beliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. Toda semana a gente fala sobre como personagens, com seus traumas, sonhos e derrotas, nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. Monkey D. Luffy é do tipo de personagem que sorri durante uma guerra. Mas não se engane, por trás desse sorriso está alguém que carrega o peso enorme da liberdade como missão. E ao longo da sua jornada, ele vai libertando pessoas não com discursos, mas com ações que dizem: você pode ser você mesmo e eu vou lutar por isso. E não temos como falar do propósito do Luffy sem antes falar como ele libertou seus próprios companheiros. Zoro vivia à margem da justiça, preso por lutar por honra, mas tratado como um criminoso. Quando Luffy o encontra, não vê um homem preso, vê um homem com propósito. E ele diz: se você quer viver, seja meu companheiro. É o primeiro elo de liberdade forjado. Zoro, ao aceitar, entende que lealdade verdadeira só existe onde há liberdade para escolher. Usopp era conhecido como o mentiroso da vila, e ele escondia a própria dor atrás de histórias exageradas. Mas Luffy vê além. Ele escuta cada mentira como se fosse um pedido de socorro. E ele simplesmente fala: vem com a gente. Luffy oferece ao Usopp uma coisa que ninguém tinha oferecido: espaço para ser quem ele era e ainda assim fazer parte de algo grandioso. E quando eles brigam e se separam em Water 7, Luffy sente a ausência. O reencontro é simbólico. Ele diz que não importa onde o Usopp errou, ele ainda é parte daquilo. Sanji vivia entre dois mundos: o da gratidão ao Baratie e do sonho distante do All Blue. Seu senso de dívida era tão forte que o impedia de qualquer movimento. Mas Luffy quebra essa corrente com uma frase simples: vem cozinhar pra mim no mar. É o convite que transforma o sonho em rota. Quando Sanji se despede de Zeff, é como se ele dissesse: agora eu posso viver pelo meu sonho, não pela minha dívida. Nami era uma prisioneira sem grade. Escravizada por Arlong, ela roubava de piratas para tentar comprar a liberdade da sua vila. Mas ninguém via isso, até o Luffy aparecer. Quando ela grita me ajuda, ele coloca o chapéu de palha na cabeça dela e vai destruir o Arlong Park. Essa é uma das maiores declarações de respeito da obra. É como se ele dissesse: eu te vejo e eu vou lutar por você. E indo mais a fundo na Grand Line, vemos Chopper, que não era aceito por humanos, nem pelas renas. Seu corpo mutado era um símbolo de rejeição. Mas Luffy não pergunta o que ele é ou julga a aparência dele. Ele só pergunta: você quer vir com a gente? E a resposta do Chopper é um choro contido, como quem pela primeira vez encontra um lar. Às vezes, a maior liberdade é ser aceito, sem precisar se explicar. Robin carrega um dos maiores traumas do anime. Caçada desde criança, ela aprendeu que se aproximar das pessoas era um sinônimo de destruição. Mas no bando, ela encontra silêncio, respeito e um lugar. Até que ela se vê forçada a se sacrificar mais uma vez. E ali, ela grita com todas as forças em uma das cenas mais fortes de One Piece, que ela quer viver. O Luffy não responde com palavras. Ele simplesmente declara guerra contra o governo mundial. Porque quando alguém diz que quer viver, a gente precisa garantir que isso vai acontecer. Franky escondia suas emoções atrás de um corpo robótico e uma atitude espalhafatosa. Mas o peso que ele carregava era real, a culpa pela morte de seu mestre. Luffy não julga, ele luta com ele e depois o convida. Você é legal, vem com a gente? É a aceitação do imperfeito, é o perdão que liberta. Brook vivia... bem que ele não tá vivo, há 50 anos no isolamento, rindo sozinho no vazio, mas essa risada era uma armadura. Luffy o convida pra entrar no bando, e mais do que isso,
Nesses 50 anos de viver a deriva, de viver uma subvida, Luffy traz Brook de volta à vida, mesmo que ele não tenha vida. Brook não é só um músico, é o exemplo que a dor não precisa ser eterna, que o luto não precisa ser uma prisão. Aqui é onde tudo desmorona. O bando é separado à força. Luffy é obrigado a ver seus amigos desaparecendo um a um sem poder fazer nada. Impotente diante dessa situação extrema. Carregando o peso de realmente não poder fazer absolutamente nada. A partir daí, ele vai para a maior prisão do mundo, consegue organizar uma fuga em massa, corre de todas as formas, luta contra inimigos poderosos, e tudo isso para salvar o seu irmão. Chegando em Marineford, ele corre contra o tempo para salvar o Ace. E no final, ele falha. Ele dá tudo de si. Ele faz o possível, o impossível, e mesmo assim, ele falha. A morte do Ace é um momento em que o garoto de borracha se torna um homem, se torna humano. Ele grita, ele chora, ele morde a própria carne e perde tudo, inclusive o propósito. Mas é aí que entra o Jinbe. Jinbe já viveu a dor da escravidão, da perda, do preconceito. Ele viu seu povo ser oprimido, silenciado e desacreditado. Mesmo assim, quando Jinbe enxerga Luffy, ele vê algo diferenciado. Um ser humano que não julga, que só quer ver o mundo livre. E mesmo antes de entrar oficialmente no bando, Jinbe arrisca tudo por ele. Mas o momento que realmente marca essa relação entre os dois é logo depois da luta contra o Rod Jones. Luffy está gravemente ferido, perdendo muito sangue, e a única chance de salvá-lo é através de uma transfusão. Só que existe um grande problema. Humanos e tritões não costumam trocar sangue numa transfusão. Há um histórico, um tabu, mas Jinbe ignora tudo isso. Ele estende o braço e oferece ajuda para o nosso garoto de borracha. Essa cena é o símbolo de união entre as raças. O tritão salvando a vida de um humano num mundo onde isso seria inconcebível. E a reação do Luffy, mesmo sem poder fazer muita coisa, ele aceita de bom grado. E ele é extremamente grato, não só por isso, mas porque 2 anos antes foi Jinbe que trouxe Luffy de volta de um dos momentos mais críticos da vida dele, da perda do irmão dele. Foi Jinbe que restaurou o propósito de Luffy no mundo, que deu um motivo pro Luffy voltar a lutar, que lembrou pra ele que ele não tá sozinho, que ele tem os seus amigos, os seus nakamas. E fazendo essa transfusão, ele não só curou o Luffy, ele começou um processo de cura entre as raças. Ele começou a curar a desconfiança entre essas espécies. Mais tarde, durante o arco de Whole Cake, Luffy convida novamente Jinbe para entrar no seu bando. E Jinbe, já querendo fazer isso, rompe com a Big Mom, comprometendo possivelmente sua própria vida no processo. Ele enfrenta o seu passado, os riscos e diz: a minha alma já pertence ao Chapéu de Palha. E um ano, quando ele finalmente se junta à tripulação, é o fechamento de um ciclo. 2 homens que se libertaram, libertando um ao outro. E antes de continuar um ano, vamos voltar um pouquinho no tempo. Com o coração curado, Luffy escolhe pausar. Rayleigh o treina, mas mais do que técnicas, Luffy aprende sobre tempo, estratégia e paciência. Durante 2 anos, ele não vê seus amigos. Mas cada segundo em silêncio é um grito. Eu vou proteger vocês e eu vou voltar mais forte. E agora sim, o Gear 5, o Gear 5th, o Gear 5th. Eu adoro essas pronúncias japonesas, cara, é muito divertido de falar. Luffy desperta o verdadeiro poder da sua fruta, a liberdade total. Ele vira a própria encarnação do Deus do Sol Nika, um símbolo de alegria e libertação. Mas o mais bonito disso não é a animação incrível que tem. Não são os poderes loucos que o Luffy adquire. É o impacto disso nos outros. Momo cria coragem e voa. Yamato decide se livrar do seu passado. E o povo de Wano, depois de 20 longos anos de sofrimento, ri de novo. E ri com alegria. Luffy não manda ninguém fazer nada, mas inspira todos a fazerem o que sempre acharem impossível. O verdadeiro One Piece talvez não seja o ouro. Talvez seja um mundo onde as pessoas possam sonhar como Sanji, se aceitar como Chopper, rir como Brook, existir como a Robin, viver e ser livre como Luffy. E se esse garoto de borracha consegue mudar o mundo com um sorriso,
você também consegue. Pensando bem, talvez esse seja o verdadeiro sonho do Luffy, aquele que a gente não sabe qual é. Um mundo onde todo mundo possa rir junto, livre. E a pergunta que fica no final é, pra você, o que é liberdade? Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, me ajuda a espalhar essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se libertar das próprias correntes. E se quiser continuar nessa jornada, já aproveita e assiste o vídeo sobre o Ichigo de Bleach. Ele é uma carta sobre responsabilidade e o peso que elas têm nas nossas vidas. Porque às vezes o que parece ser só um anime é a chama que reacende a nossa vontade de ser livre. A gente se vê no próximo vídeo e a meta é o mundo.